Olá, esse é o segundo vídeo relatório da disciplina de Instrumentação Biomédica, que é ministrada pela docente Maria da Conceição Pereira Fonseca. A discente que vos fala é a Jéssica Silva Gama e os outros integrantes do grupo é o Luiz Henrique de Paulo Pinto, o Reivison de Jesus da Costa Sanches. Neste relatório vamos falar sobre o amplificador operacional inversor e não inversor. Bem, o amplificador operacional, o AMPOP, é um componente ativo de alto ganho que amplifica a diferença de tensão entre duas entradas e um bloco fundamental na eletrônica analógica. Bem, as principais aplicações deles é o processamento de sinais, como amplificação e filtragem em filtros ativos, operações matemáticas, somadores, integradores e diferenciadores, instrumentação, condicionamento de sensores e biosinais, como o ECG e o EEG, e a interface de conversores AD e DA, analógico digital e digital analógico, e comparadores de tensão. Os objetivos desse relatório foram entender o funcionamento dos circuitos com amplificadores operacionais, conhecer as principais aplicações de amplificadores operacionais, usar o osciloscópio para observar e medir as formas de onda e consultar as folhas de dados, que é o datasheet de um amplificador operacional, do TL081, que vai ser utilizado. Como vocês vão ver com meu colega de equipe, Reivison, em materiais e métodos. Olá pessoal, eu irei falar um pouco sobre os métodos e os materiais utilizados no projeto. Dando primeiro atenção aos métodos, Criamos dois circuitos, um circuito não inversor e um circuito inversor. Fizemos uma análise direta, aplicando sinais na entrada do circuito e analisando a saída. E alterando a frequência e alguns resistores, observamos algumas variações nos resultados finais dos circuitos. Aplicamos todos em uma tabela e vimos alguns resultados interessantes que foram analisados por fim. Falando agora um pouco sobre os materiais que utilizamos. No que se refere a equipamentos, utilizamos uma fonte de bancada, um osciloscópio e um gerador de função, e em seguida montamos o nosso circuito lá na Protoboard. Agora, no que se refere a componentes, utilizamos resistores, jumpers, o TL081 e uma Protoboard. Complementando a imagem, em primeira instância montamos o amplificador não inversor, no qual colocamos os jumpers de alimentação no pino 4 e 7, tal que o pino 4 é o jumper laranjado e o pino 7, que é o marrom, estão alimentando o circuito, marrom mais VCC e laranja menos VCC. Falando agora um pouco sobre o amplificador não inversor. Fixamos o resistor R1 sendo de 10 kΩ, o RF sendo de 100 kΩ. Fixamos a tensão de referência lá no pino 1 do resistor R1, de 10K no caso. Observamos através do osciloscópio lá no pino 6 do amplificador operacional e injetamos um sinal com frequências variáveis na tabela, injetando lá no pino 3 do amplificador operacional. No caso do amplificador inversor, nós fixamos o resistor R1 sendo de 10K e alteramos duas vezes o resistor RF, sendo primeiramente o resistor de 1 kΩ e logo depois um de 10 kΩ. Fixamos a tensão de referência no pino 3 do amplificador e injetamos o sinal lá na perninha do resistor fixo de 10 kΩ. Observam também o sinal de saída lá no pino 6 do amplificador e alterando a frequência primeiramente de 1 kHz, logo depois de 100 kHz. Oi, sou Luiz Henrique. Irei falar um pouco dos resultados que são esperados na simulação utilizando o Proteus. Esse é o projeto do inversor, onde utilizamos o AMPOP TL081, que é conhecido pela sua alta impedância de entrada. Nesse projeto, o objetivo é amplificar e inverter o sinal de entrada. Além do amplificador que foi utilizado, também utilizamos um resistor de 1K, que depois foi modificado para um resistor de 10K,
e um outro resistor R2 de 100K, ao qual ficou fixo em todos os experimentos. Também utilizamos uma fonte de tensão simétrica que está entre mais VCC de 10 volts e menos VCC de menos 10 volts. Com a simulação de R1 de 1K, configuramos um ganho de 100 com a entrada de 2 volts pico a pico. O amplificador, nesse caso, tentaria gerar 200 volts na saída. Porém, com a alimentação apenas de mais e menos 10 volts, o amplificador acaba atingindo o limite máximo instantaneamente, assim que o sinal vai cruzar o zero. Com isso, transformando a senoide em uma onda praticamente quadrada, pois o amplificador passa a maior parte do tempo travado nos trilhos de alimentação positiva e negativa. Já quando a gente faz a substituição do R1 de 1K para 10K, podemos perceber que o ganho será de 10 e a saída teórica seria de 20 volts. Como a janela de alimentação é de 20 volts, fica entre mais 10 e menos 10, o sinal quase cabe. Ele começa a desenhar a senoide corretamente, mas vai acabar chegando no limite que vai bater no teto e vai saturar. Por isso a forma de onda vai se assemelhar a um trapézio. Vemos a inclinação do sinal senoidal, seguida de um corte muito severo nos picos. Além da saturação, ao compararmos as simulações de 1 kHz com as de 100 kHz, notamos uma leve inclinação nas bordas de subida e descida nas frequências mais altas. Esse fator se deve ao slew rate do amplificador operacional, que é a velocidade máxima com que ele consegue variar sua tensão de saída. Em 100 kHz, essa alimentação de velocidade começa a se tornar um pouco mais visível. Agora, falando um pouco mais sobre a configuração desse projeto do não inversor, podemos verificar que na porta 3 do amplificador, que antigamente estava aterrada no GND, ele irá receber a entrada do sinal. Já na configuração da porta 2 do amplificador, onde seria a entrada do sinal, junto com a realimentação negativa, vamos ver que tem um GND que está aterrado a um resistor 1. Também nesse experimento, deixamos fixos os resistores R1 em 10K e o resistor R2 em 100K, onde apenas variamos as suas frequências. Nas simulações de baixa frequência, de 500 Hz até 100 kHz, observamos claramente o fenômeno de ceifamento por saturação. O ganho de 11 aplicado à entrada de 2 volts pico a pico iria exigir uma saída de 22 volts. Como nossa fonte é limitada em mais ou menos 10 volts, o amplificador acaba entregando o máximo possível, cerca de 17 volts pico a pico a 18 volts pico a pico, com isso achatando os topos da onda. Note também que, diferente do circuito inversor, aqui a entrada, vamos dizer que a verde, e a saída vermelha estão em fase. Assim, temos resultados mais revelador, vamos dizer, o resultado mais revelador ocorre em 500 kHz. Observamos que a onda de saída vermelha não está mais saturada. Ela diminui de amplitude e assume uma forma triangular. Isso acontece porque ultrapassamos a largura de banda do amplificador. Para um ganho de 11, o TL081 só responde bem a cerca de 270 kHz. Em 500 kHz, o amplificador não consegue mais manter o ganho projetado, e a amplitude do sinal acaba caindo pela metade. A forma triangular, nesse caso, se deve à alimentação do slew rate, ou seja, a velocidade interna do componente não é rápida o suficiente para acompanhar a variação do sinal de entrada. Assim a gente pode ver que temos esses resultados no Proteus.
Olá novamente. Dando prosseguimento aos resultados do nosso experimento, nós vamos ver as saídas do osciloscópio. Bem, nesta primeira captura foi configurado, o resistor de entrada em 1K, buscando um ganho teórico de 100. E o resultado visual é bem característico, uma vez que a senoide de saída foi totalmente deformada em uma onda quadrada. Isso ocorre porque a tensão teórica de saída seria de 200 volts, um valor 10 vezes maior que a nossa fonte de alimentação suporta. O amplificador opera em saturação profunda durante quase todo o ciclo, limitando-se aos trilhos de tensão disponíveis. Algo similar acontece também quando saímos da frequência de 1 kHz para 100 kHz. Ao trocar o resistor para o de 10K, reduzimos o ganho para 10 e a saída teórica vai para 20 volts. Observamos que a forma de onda muda. Não é mais quadrada, mas sim trapezoidal. Conseguimos ver a inclinação senoidal nas laterais, indicando que o amplificador está operando linearmente nesta região. Porém, nos picos ele ainda atinge o limite da fonte de alimentação, resultando neste achatamento característico nos topos e bases, pois a fonte não consegue fornecer os 20 volts completos exigidos. Mantendo o ganho em 10, mas elevando a frequência para 100 kHz, notamos que o comportamento geral de saturação se mantém. No entanto, a amplitude máxima medida caiu levemente para 18,3 volts. Isso é um indício de que na frequência, as limitações dinâmicas do componente, como o slew rate, começam a influenciar a capacidade do amplificador de atingir os trilhos de alimentação tão rapidamente quanto em baixa frequência. Agora, as saídas do segundo experimento, onde o R1 ficou fixo em 10K e o R2 em 100K, nas frequências mais baixas, de 500 Hz até 100 kHz, observamos que o sinal de saída verde está em fase com a entrada, confirmando a configuração não inversora. Entretanto, a forma de onda é trapezoidal, indicando forte saturação. O ganho de 11 exigiria 22 volts na saída, o que é fisicamente impossível com a nossa alimentação de 20 volts totais. O amplificador está contornando o sinal em aproximadamente 18,7 volts. Este cenário muda na frequência de 500 kHz. Observa-se que a onda de saída deixa de estar saturada e sua amplitude cai significativamente. Isso ocorre porque atingimos o limite de largura da banda do TL081. Nessa frequência, o componente não consegue mais sustentar o ganho de 11, reduzindo sua amplificação para algo próximo de 5 ou 6, o que explica a redução visual no tamanho da onda verde. Bem, ao preenchermos a tabela 1, referente ao amplificador inversor, observamos um comportamento interessante imposto pelos limites físicos do circuito. Na primeira configuração, um resistor de R1, de 1K, projetamos um ganho teórico de 100. Na segunda, com R1 em 10K, o ganho teórico seria em 10. No entanto, pode-se ver que a tensão de saída permaneceu praticamente constante em ambos os casos, variando entre 18,3 volts e 18,9 volts. E a coluna de ganho médio ficou travada em torno de 9. A explicação é a saturação. Como a nossa entrada foi de aproximadamente 2 VPP, qualquer ganho acima de 10 tentaria gerar uma tensão maior que 20 volts fornecidos pela fonte. O amplificador entregou o máximo que pôde, que foi aproximadamente 18,7 volts, mascarando o ganho real do circuito. Ao preencher a tabela 2, já foi analisada a resposta em frequência do circuito não inversor, projetado para um ganho de 11. A região de saturação de 500 Hz, 100 kHz, nas frequências mais baixas e médias, a tensão de saída se mantém estável,
próxima de 18,5 volts a 18,9 volts. Novamente, isso ocorre porque o ganho de ondas exigiria uma saída de 22 volts, o que é impossível com a alimentação de mais ou menos 10 volts. O circuito está funcionando, mas ceifando o sinal no limite da fonte. O dado mais crítico aparece na última linha, ou nos 500 kHz de frequência. Aqui a tensão de saída cai bruscamente para 8,1 VPP e o ganho medido despenca para 3,87. Isso comprova a limitação do produto ganho-banda do TL081. Nesta frequência elevada, o componente não tem velocidade suficiente para manter a amplificação, saindo da saturação não porque o sinal diminuiu, mas porque o amplificador não consegue mais acompanhar a velocidade de variação da entrada. Bem, em relação à discussão dos resultados, a expectativa teórica era que saídas de 20 VPP, 22 VPP e até de 200 VPP. E a realidade prática mostrou uma saída saturando, ceifando em no máximo 18,9 VPP. E a dificuldade principal encontrada foi a saturação, a tensão de saída exigida pelo cálculo excedeu a tensão da fonte de alimentação, de mais ou menos 10 volts. E a banda passante, que em 500 kHz, frequência de 500 kHz, o ganho caiu devido ao limite de frequência do próprio TL081. E quais seriam as soluções propostas? Reduzir a VE, usar sinais na ordem de milivolts para evitar saturação, aumentar o VCC, usar fontes de maior tensão dentro do limite, e usar um AMPOP de alta frequência para corrigir a perda no ganho na frequência de 500 kHz, já que isso foi devido ao próprio AMPOP utilizado. Bem, em conclusão, nós cumprimos os objetivos do experimento, tivemos a validação das topologias, o comportamento básico foi confirmado, o circuito inversor apresentou uma defasagem de 180 graus e o não inversor manteve a fase do sinal. A divergência principal, o nosso principal problema foi a saturação no ceifamento, a tensão de saída teórica para ganhos de 10 e 100 excedeu a alimentação de mais ou menos 10 volts. O resultado prático, o sinal foi limitado fisicamente em aproximadamente 18,7 VPP, impedindo a amplificação linear completa, e também a limitação de frequência, a largura de banda, que em 500 kHz o ganho real caiu drasticamente e o sinal foi atenuado, confirmando o limite do produto, do ganho de banda do próprio CI, que é o TL081. Bem, o nosso relatório acaba aqui. Obrigado pela atenção de todos.